Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui para a leitura da Palavra de Deus. Hoje vamos meditar juntos nos Salmos 76 a 80, um trecho que mistura louvor, clamor e lembranças poderosas do que Deus já fez. Você, algum momento da vida, para refletir sobre as coisas que Deus faz na sua vida? Vamos ver também salmos que exaltam a justiça de Deus, outros que derramam angústia e pedidos de socorro. E você, também tem algum pedido de oração, alguma coisa que você queira que a gente ore por você? Coloque aí nos comentários. Eu preciso de oração, só isso, e a gente vai orar por você. E também vamos ler sobre salmos que nos lembram que mesmo quando o povo falha, Deus permanece fiel. Se você está precisando renovar a fé ou simplesmente se aproximar mais do coração de Deus, fica comigo aqui até o final dessa leitura. Tenho certeza que Ele vai falar com você hoje. Então, antes de abrirmos a Bíblia, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, mais uma vez, nosso muito obrigado, Deus, porque o Senhor está no controle de todas as coisas em nossas vidas. Sabemos que Tu és um Deus bem presente e não nos deixa, ó Deus, sairmos de perto de Ti. E nesse momento que vamos fazer a leitura da palavra, por favor, Deus, fale aos nossos corações. Tire de nós, ó Deus, tudo aquilo que nos impeça de aceitar as Tuas verdades. E que realmente, Pai, possamos escolher fazer apenas aquilo que Te agrada. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bíblia aberta, Salmo 76. A majestade e o poder de Deus. Deus é conhecido em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo, e em Sião a sua morada. Ali despedaçou ele as flechas, o escudo, a espada e a batalha. Tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. Os corajosos foram despojados, jazem a dormir o seu sono, e nenhum dos valentes pôde valer-se das próprias mãos. Ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, carros de guerra e cavalos foram lançados num sono profundo. Tu sim, tu és terrível. Se estás irado, quem pode permanecer na tua presença? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo. A terra tremeu e se aquietou, quando Deus se levantou para julgar e salvar todos os humildes da terra. Pois até a ira humana há de louvar-te, e da ira restante te cingirás. Façam votos ao Senhor, seu Deus, e tratem de cumpri-los. Todos os que o rodeiam tragam presentes àquele que deve ser temido. Ele acaba com o orgulho dos príncipes, ele é tremendo para os reis da terra. Consolo em tempo de angústia. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma não encontra consolo. Lembro-me de Deus e começo a gemer. Medito e o meu espírito desfalece. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de tempos passados. De noite indago o meu íntimo, e o meu espírito pergunta: será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Acaso não voltará a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Será que Deus se esqueceu de ser bondoso? Ou será que encerrou as suas misericórdias na sua ira? Então eu disse: esta é a minha aflição. O poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Recordarei os feitos do Senhor. Certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os teus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as tuas setas cruzaram de uma parte para outra. O estrondo do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. O teu caminho foi pelo mar, as tuas veredas passaram pelas grandes águas, mas ninguém encontrou as tuas pegadas. O teu povo tu o conduziste como rebanho,
pelas mãos de Moisés e de Arão. Deus e o seu povo. Meu povo, escute a minha lei. Dê ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados com arcos, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes havia mostrado. Deus fez prodígios na presença de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e os fez passar por ele, fez parar as águas como um montão. Durante o dia os guiou com uma nuvem e de noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu de beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Mas ainda assim continuaram a pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: será que Deus pode preparar-nos uma mesa no deserto? É verdade que ele feriu a rocha e dela manaram águas, transbordaram as torrentes. Mas será que ele pode dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se fogo contra Jacó e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Mesmo assim, deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus. Fez chover maná sobre eles para alimentá-los e lhes deu cereal do céu. Todos comeram o pão dos anjos. Ele enviou-lhes comida à vontade. Fez soprar no céu o vento do oriente e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira e aves numerosas como a areia do mar. Fez com que caíssem no meio do arraial deles, ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejavam. Porém, não reprimiram o apetite. Ainda tinham o alimento na boca quando se elevou contra eles a ira de Deus. E entre os seus mais robustos semeou a morte e prostrou os jovens de Israel. Apesar de tudo isso, continuaram a pecar e não creram nas maravilhas de Deus. Por isso, ele fez com que os seus dias se dissipassem no sopro e os seus anos em súbito terror. Quando os fazia morrer, ele os buscavam, arrependidos, procuravam Deus. Lembravam-se de que Deus era sua rocha e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Lisonjeavam-nos, porém, de boca e com a língua lhes mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Muitas vezes desvia a sua ira e não desperta toda a sua indignação. Lembra-se de que eles são simples mortais, vento que passa e não volta mais. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e nos lugares áridos lhe causaram tristeza. Tornaram a pôr Deus à prova, ofenderam o Santo de Israel, não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário, de como no Egito ele operou os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoã, e transformou em sangue os rios deles, para que das suas correntes não bebessem. Enviou contra eles enxame de moscas que os devorassem e rãs que os destruíssem. Entregou às lagartas as suas colheitas e aos gafanhotos o fruto do seu trabalho.
Com chuvas de pedra lhes destruiu as vinhas e os seus sicômoros com geada. Entregou ao granizo o gado deles e aos raios os seus rebanhos. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade, legião de anjos portadores de males. Deu livre curso à sua ira, não poupou da morte a alma deles, mas entregou a vida deles à peste. Matou todos os primogênitos no Egito, as primícias do vigor nas tendas de Cã. Fez sair o seu povo como ovelhas e os guiou pelo deserto como um rebanho. Dirigiu-os com segurança e não tiveram medo, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Levou-os até a sua terra santa, até o monte que a sua mão direita adquiriu. Da presença deles expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança, e nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Ainda assim, tentaram o Deus Altíssimo e a ele resistiram, e não lhe guardaram os testemunhos. Tornaram atrás e foram infiéis como seus pais. Desviaram-se como um arco enganoso, pois o provocaram a ira com os seus lugares altos, e com as suas imagens de escultura despertaram o seu ciúme. Deus ouviu isso e se indignou, rejeitou completamente o povo de Israel. Por isso abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda de sua morada aqui na terra, e passou a arca da aliança ao cativeiro, e a sua glória à mão do adversário. Entregou o seu povo à espada, e se encolerizou contra a sua própria herança. O fogo devorou os jovens deles, e as suas donzelas não tiveram canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentações. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita excitado pelo vinho. Fez recuar a golpes os seus adversários e os entregou a perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Pelo contrário, escolheu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e construiu o seu santuário, durável como os céus, e firme como a terra que estabeleceu para sempre. Também escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou segundo a integridade do seu coração e os dirigiu com sábias mãos. Apelo à misericórdia divina. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas, deram os cadáveres dos teus servos por alimento às aves dos céus, e a carne dos seus santos às feras da terra. Derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém, e não houve quem lhes desse sepultura. Tornamo-nos objetos de deboche para os nossos vizinhos, de escárnio e de zombaria dos que nos rodeiam. Até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Queimará como o fogo o teu zelo? Derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome, porque eles devoraram Jacó e destruíram as suas moradas. Não nos faças pagar pelas iniquidades de nossos pais, que as tuas misericórdias venham depressa ao nosso encontro, pois estamos muito abatidos. Ajuda-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? Seja manifesta entre as nações e diante dos nossos olhos a vingança do sangue dos teus servos que foi derramado. Chegue à tua presença o gemido dos prisioneiros, com o teu grande poder preserva os que estão condenados à morte. Retribui, Senhor, aos nossos vizinhos 7 vezes mais as afrontas com que te afrontaram. Quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças, de geração em geração proclamaremos os teus louvores. Oração pela restauração de Israel. Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes José como um rebanho. Tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Diante de Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo?
Para comer, tu lhe deste pão de lágrimas, e para beber, pranto em abundância. Fizeste de nós um motivo de conflito entre os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Preparaste-lhes o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela os montes se cobriram e os seus ramos se estenderam por cima dos cedros de Deus. Ela estendeu a sua ramagem até o mar e os seus rebentos até o rio. Por que derrubaste as cercas que havia em volta dela, deixando que todos que passam pelo caminho arranquem as suas uvas? O javali da selva a devasta e os animais do campo se alimentam dela. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu, vê e visita esta vinha, protege o que a tua mão direita plantou, o ramo que para ti fortaleceste. Foi cortada, foi queimada, pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre aquele que escolheste, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. E assim não nos afastaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Que salmos! Vimos que mesmo em meio a lutas, Israel sempre lembrava quem Deus é. O Deus que faz justiça, que ouve o clamor do seu povo e que nunca esquece sua aliança. Que esses salmos nos lembrem que podemos falar tudo para Deus, nossa dor, nosso medo, gratidão ou alegria, porque Ele escuta e cuida de cada detalhe. Agradeço por estar comigo nessa leitura e não esqueça, amanhã tem mais palavra para renovar nossa fé. Que Deus te abençoe e te dê paz.